Hello students and friends! Hoje a gente vai estudar a música do cantor Seal, a música Crazy, gravada em 1991. Essa música, a gente precisa entendê-la no contexto que estava acontecendo no final da década de 90. Qual foi o fato marcante, melhor dizendo, da década de 80? O que aconteceu no final de 1989? A derrubada, a queda do Muro de Berlim e uma abertura maior no mundo, a chamada Guerra Fria que chegava ao fim, ou não, né? Enfim. Bora lá estudar nossa letra de hoje? Aqui no comecinho tem umas palavras ali, né? In a church, by the face. In a church, church quer dizer igreja. Numa igreja, dentro de uma igreja, by the face. By the face quer dizer pelo rosto, literalmente falando. Mas é uma expressão que significa sem ter o que fazer. De boa, sem um propósito definido. E daí ele vai dizer ali, ó, he talks about. Fala comigo essa palavra. Talk about. Talks about. Conversar, talk. Ele conversa sobre as pessoas going under. Go under quer dizer falir, quer dizer afundar. Pessoas afundando, falindo. E aí termina esse trechinho com Only Child Know. Ali tem uma licença poética, né? Tá? Tem um errinho ali. Teria que ser Only Child Knows, se fosse uma criança só. Porque child quer dizer criança, child. Mas também poderia ser Only Children Know. Children é no plural, crianças. Só as crianças sabem, ou só a criança sabe. Aí começa a historinha, né? Uma historinha aqui, ó. A man decides after 70 years. Um homem decide depois de 70 anos. Quando chega aos 70 anos, ele decide alguma coisa. O que ele decide? Lá no segundo versinho. That what he goes there for is to unlock that door. Is to unlock the door, na verdade, né? Não tem that. Is to unlock the door. Ele decide que o que ele tem que fazer, go for. Tem uma expressão que fala assim, eu tô com vontade de ir embora pro Canadá. Aí a pessoa fala assim, go for it. O que é go for it? Vai em frente, manda ver, vai que você vai conseguir. E ali ele tá dizendo, ó, o que, esse what quer dizer o que, né? Goes for, o objetivo dele, o que ele tem que fazer, né? O que ele vai fazer. Go é o verbo ir, mas ali tá no sentido de realizar alguma coisa. O que é essa coisa que ele precisa realizar? Unlock, destrancar a porta, deschavear a porta, né? Lock é trancar, é chavear. Então ele precisa unlock, ele precisa destrancar a porta. Unlock the door. Que porta é essa? Vamos mais pra frente, a gente vai entender. Ou não, né? Mas vamos lá. While those around him criticize and sleep. While, essa palavra while, fala comigo, while quer dizer enquanto isso, enquanto ele está querendo destrancar essa porta, those, aqueles ou aquelas, those around him, aqueles em volta dele, criticize quer dizer criticar. Elas criticam o que ele está fazendo, and sleep, e elas dormem. Parece uma referência a Noé, né? Que Noé, ele tinha que construir uma arca para poder salvar o mundo e as pessoas à sua volta criticavam e não queriam nem saber. Man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door. While those around him criticize and sleep, yeah. And through a fractal on a breaking wall. And through, você tem que relar a língua no dente e fazer o som, esse som e mais o som e mais a letra R. Through, quer dizer através de um fractal. Fractal pode ser uma rachadura, uma fratura, né? Fractal, ou pode ser também um fractal. O que é um fractal? Bom, na matemática tem uma figura geométrica, que não tem uma definição. Não sei se você já viu aquelas proteções de tela. O que é uma proteção de tela? Uma imagem que fica girando ali para poder proteger a tela do computador. Isso é chamado de fractal. E através de um fractal em uma wall. O que é wall? Wall quer dizer parede, mas também significa muro.
Tem uma música do Pink Floyd, acho que é Pink Floyd que fala Another Brick on the Wall. Que parede que é essa? Que muro que é esse? O muro de Berlim que veio abaixo lá no final da década de 80. Breaking Wall quer dizer um muro que está quebrando. Através desse muro que está quebrando, I see you. I see, eu vejo. You, eu vejo você, meu amigo. Algumas referências a essa música vão dizer que esse friend, my friend, pode ter outras interpretações, tá? Mas assim, se a gente vê no contexto da Guerra Fria, no contexto da queda do Muro de Berlim, quando você quebrou o Muro de Berlim, o que você viu do outro lado? Pessoas. E muitas dessas pessoas eram amigas que tinham perdido a amizade tempos antes por conta da separação, né? Então, I see you, my friend, and touch. Touch quer dizer tocar. Touch your face again. Eu toco no seu rosto, na sua face, de novo, again. Miracles will happen as we trip. Miracles quer dizer milagres. Os milagres irão acontecer na medida que nós viajarmos. Tem uma licença poética aqui, porque a palavra trip significa viagem. E o verbo viajar quer dizer travel. Travel quer dizer viajar. Mas ele pode colocar esse trip no lugar de travel, que é música, então a música permite essas trocas aí. E essa viagem, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, existe a viagem de ônibus, de carro, de avião, etc, etc. E existe um outro tipo de viagem, entre aspas. Essa viagem ela pode ter uma conotação um pouco diferente. O que você achou da letra até agora? Vamos praticar a pronúncia? A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock the door, while those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we trip. Inside after 70 years, while it goes there for to unlock the door, goes around and criticize and sleep. Breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracle will happen as we trip. Aí tem a parte mais que eu acho que é mais legal, né? Eu lembro dessa música, sabe quando? É um final de Big Brother, quando eu ainda assistia Big Brother há um tempo atrás. Colocaram essa música no final, na sonoplastia, né, da novelinha que eles fazem lá. Ficou muito bacana. Daí o Cio foi no Faustão, se apresentou no programa do Faustão, foi bem legal. Do que você lembra dessa música? Coloca nos comentários se você quiser. Mas vamos pro refrão. But we're never gonna survive. We're never, nós nunca iremos. Esse gonna remete ao futuro. É a mesma coisa que going to. Going to é quando você faz a falar no futuro. Nós nunca vamos survive, sobreviver. Unless significa a menos que. Veja que uma palavra só em inglês significa três palavras em português. É uma expressão, né? A menos que. A não ser que. A gente não vai sobreviver a não ser que we get a little crazy. A não ser que a gente fique, né? Esse get é no sentido de ficar, de tornar-se. A não ser que a gente fique um pouco louco, um pouco crazy. Crazy quer dizer louco. A palavra crazy também significa, nesse contexto, different. A não ser que a gente seja diferente, different. Por exemplo, no contexto cristão, uma pessoa que se converte a Deus, ela deixa algumas coisas, né? Ela deixa de sair para alguns lugares porque ela é uma pessoa que ela se converteu, então ela é diferente. Então esse crazy quer dizer, é nesse sentido de, a não ser que nós nos tornamos diferentes das outras pessoas. Quer dizer, que a gente mude de vida. E aí ele reforça isso. No, we're never gonna survive. No, we're never gonna survive unless we are a little crazy. We are. Tradução de we are é nós somos. Só que aqui está no modo subjuntivo. Uma coisa é você dizer, amanhã eu vou acordar cedo. Você está afirmando, eu vou acordar cedo amanhã. Outra coisa é você dizer, amanhã talvez eu acorde cedo. Tem um talvez aí, né? Então, we are, naquele sentido ali, quer dizer, sejamos.
A não ser que nós sejamos a little, um pouquinho crazy, um pouco loucos, um pouco doidos. Tem um vídeo no YouTube que, que o Ariano Suassuna fala, eu gosto de gente doida. Na segunda parte ele vai dizer, crazy yellow people walking through my head. Crazy yellow people, as pessoas amarelas doidas, loucas. Walking quer dizer caminhando. Caminhando através da minha cabeça, caminhando pela minha cabeça, caminhando aqui na minha cabeça. Aí ele vai dizer, one of them, uma dessas pessoas, one of them's got a gun. Uma dessas pessoas tem uma arma, uma gun. To shoot the other one. Essa pessoa tem uma arma para atirar. Shoot é o verbo atirar. Para atirar na outra. To shoot the other one. Esse atirar também é um sentido que não dá para saber o que realmente significa, né? Não é atirar literalmente, pode ser um outro tipo de tiro. And yet together they were friends at school. And yet, quando você fala and yet, você tá dizendo assim, ó, e ainda assim, together, juntas ou juntos, elas quem? Essas pessoas. They were, elas eram friends, elas eram amigas de escola. Uma quer matar a outra agora, quer atirar na outra, mas outrora, em outros tempos, elas eram amigas de escola. Oh, get it, get it, get it, get it. Sim, get it quer dizer, você entendeu? Depois de falar coisas assim que são um pouco absurdas, a gente interpreta, mas a gente não sabe exatamente o que realmente querem essas coisas, essas figuras querem dizer. Ele vai falar várias vezes, né? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Essa parte aqui vai dizer if all were there. If all, if significa se. E all quer dizer todos ou todas as pessoas. Were there. Se todas estivessem lá. Lá onde? Não dá para saber o que é esse lá. Se todos estivessem lá, when, quando, we first took the pill. Quando nós tomamos a pílula. Literalmente falando, we took the pill. Nós tomamos a pílula. Essa pílula me remete à ideia do Matrix. Acho que é lá no Matrix que tem uma pílula vermelha e uma pílula azul, né? O cara fala assim, ó, qual que você quer? Você quer azul ou você quer vermelha? Eu acho que é nesse sentido, apesar de eu nunca ter assistido o filme Matrix. Mas tem outros significados também para esse took the pill, tomar a pílula. Inclusive aquele lá da viagem que eu falei no início do vídeo. Then maybe, talvez. Aqui tem um talvez. Se todos nós estivéssemos juntos, por exemplo, ó, a música do John Lennon, tem até um vídeo aqui no canal, a música Imagine, do John Lennon. Ela vai dizer assim, ó, eu espero que um dia você se junte a nós e o mundo será um só. Essa ideia de um mundo único, um mundo que tem um único pensamento, um só coração, né? Por meio do amor, por meio de todos pensarem juntos. E aí ele finaliza dizendo, miracles will happen as we speak. Miracles, os milagres vão acontecer na medida que nós estamos falando. Quando nós estamos falando, conforme nós estamos falando aqui, os milagres vão acontecer. Eu vou deixar aqui do ladinho, se já estiver pronto, eu vou deixar uma live que eu fiz com duas músicas. Uma música da Cyndi Lauper, que eu já prometi no vídeo anterior. A aula de inglês especial de Cyndi Lauper, que daí uma das músicas é a Time After Time, da Cyndi Lauper. Eu vou colocar nessa mesma live, se você quiser, né? Deixa aqui nos comentários se você quer a segunda parte da música do Seal, Crazy, que eu explique também naquela live lá que a gente vai fazer. Quando vai ser a live, não sei ainda, não tem data marcada. Mas a gente vai marcar. Se ela já estiver pronta, eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Caso você seja novo aqui no canal, assista outros vídeos também. Tem mais de 40 vídeos aqui de inglês com música para você poder aprender inglês. Alright? A gente se vê no próximo vídeo. Take care. Bye bye.